Eu separei aqui para você hoje 3 atalhos que te aproximam de falar inglês. O primeiro atalho, que é um treino ativo. Então, qual que é o primeiro atalho, teacher? Eu quero falar inglês, eu ainda não falo, já tentei antes, já estudei, já fiz curso, mas eu não consigo falar, eu não consigo conversar. Se a gente tivesse que bater um papo aqui agora, eu não consigo. O que eu preciso? Eu ouço isso o tempo todo. As pessoas querem saber o que elas precisam fazer para conseguir falar, conseguir se comunicar, destravar. Primeiro atalho, que vai encurtar o seu caminho para chegar nesse resultado. Ter um treino ativo que te leva à fala. O que é esse treino ativo? Existem 2 maneiras de aprendermos inglês. Uma é através do treino passivo e a outra maneira é através do treino ativo. O ativo é o que é responsável por levar você à fala. Tá, mas como que é esse treino? Como que eu vou fazer isso? Por onde que eu começo? Calma, eu vou te mostrar na semana do desafio os treinos do ativo. Muita calma. Primeiro a gente precisa entender que é esse treino que eu preciso fazer. Ele é um dos atalhos. Por que eu preciso entender isso, teacher? Porque daí você começa a abrir a sua cabeça e começa a perceber que você ainda não fala inglês hoje por causa disso. Esse atalho, você pegou um outro caminho, né? Fez um outro tipo de treino que não te levava à fala. Então, o primeiro atalho é esse treino ativo, que te leva à fala. Tá, cheguei hoje, teacher, nem sei o que você tá falando. Vou te dar um exemplo, ó, e mesmo quem já tá aqui comigo. Vamos lembrar então o que é esse treino ativo na hora de aprender inglês? O treino ativo é aquele treino que faz você aprender na prática. Então, você está aprendendo um conteúdo. Eu vou te dar um exemplo aqui prático. Você está aprendendo um conteúdo do inglês hoje. Hoje é sua aula de inglês, você está aprendendo alguma coisa, né? Verbo to be, modais, sua aula de inglês, você está aprendendo. Tá, aprender na prática faz parte de um treino ativo, que é um atalho que te aproxima de falar inglês. Como é aprender na prática, teacher? É falando, abrindo a boca e falando. Então, esse treino ativo, que é o primeiro atalho que te leva mais perto de falar inglês, que te leva a esse resultado, é um aprender na prática quando você faz isso falando. Tá, como que eu entendi o raciocínio, a teoria e como que isso funciona mesmo? Teacher, sabe o que eu vou fazer? Eu não tinha planejado isso, mas eu vou abrir aqui, ó, o Word aqui com vocês e aí eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos imaginar que hoje você está aprendendo um conteúdo no inglês. Vamos imaginar, eu sempre dou o exemplo do verbo to be, né? Eu vou pegar um outro conteúdo aqui, então. Eu vou pegar o to be, né, mais able to, que é uma estruturinha. A galera do Team Teacher G já conhece. Opa, faltou aqui, né? To be mais able to. Eu tô dando um exemplo com esse conteúdo, mas você poderia fazer isso com qualquer coisa, com qualquer outro tipo de conteúdo, tá? Tá, o to be é o ser estar e o able to é capaz de. Eu vou simplificar aqui pra você. Toda vez que você quer falar o seguinte, ó, eu sou capaz, no sentido de eu consigo em inglês, tá? Você pode usar essa estruturinha que eu vou te mostrar aqui, ó. I'm able to. É isso. Ah, eu consigo. Eu sou capaz. Ah, é isso. I'm able to. Eu consigo. Eu sou capaz. Essa é a tradução. Tudo bem? Então, o que eu tô te ensinando hoje? Faz de conta que é a sua primeira aula de inglês na vida e você tá aprendendo isso. Toda vez que eu quero falar inglês, eu consigo ou eu sou capaz, I'm able to. A hora que eu junto tudo na hora de falar, I'm able. Você pode juntar aqui o M com able, I'm able. Tudo bem? I'm able to. É isso. Se você quiser falar o seguinte, eu sou capaz ou eu consigo falar inglês, como é que você diria isso? Falar é speak. Em inglês, a gente já viu essa semana que é English. Junta tudo e como você diria essa sentença. Eu sou capaz de falar inglês. Como que você diria isso? Abre a boca, junta os elementos aí que eu te dei e já fale isso. Eu sou capaz de falar inglês. Como que você disse aí? I'm able to speak English. É isso. O que a gente fez aqui? Eu dei um exemplo para vocês de um treino, de uma forma de aprender ativa. Eu não estou falando aqui para você que a gente tem que fazer um aprendizado ativo.
Tá, mas o que que é isso? Que é o primeiro atalho para você falar inglês? O que que é esse aprender na prática? É isso que eu acabei de fazer com você. Eu peguei o conteúdo, te ensinei o que era, como que eu falo, e aí a gente já aprende o quê? Falando. Percebeu que você acabou de fazer um treino ativo? Esse é o primeiro atalho. E o segundo atalho, então, que eu preciso se eu quero falar inglês. Segundo atalho, tá? Técnica que te leva a falar o idioma. Eu falei bastante sobre isso também nessas 10 lives, né? Mas hoje de uma forma ainda mais específica. Eu preciso de uma técnica que me leve a falar. Por quê, guys? O que que acontece? Por que que eu preciso de uma técnica, Titi? Eu já estudo inglês, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Então, a técnica, ela vai te mostrar como fazer para você poder falar inglês. Então, se eu tenho uma técnica para fala, ela vai funcionar da seguinte maneira. Bom, eu quero falar inglês. Ótimo. O que que eu tenho que fazer, né? O que que eu tenho que fazer para eu falar inglês? A técnica vai lá e te mostra o que você tem que fazer, né? Então, ó, você tem que fazer assim, assim, assim para você poder falar. É assim que você vai conseguir falar. Opa, a técnica entra desse jeito. Então, ó, por que que eu preciso dessa técnica? Porque ela me mostra o que eu tenho que fazer, né? Ela me faz aprender. Eu preciso de uma técnica que me faça aprender através da fala, falando. Essa técnica, eu preciso de uma técnica que me faça aprender falando, que me mostre o que eu tenho que fazer para eu poder abrir a boca e falar inglês, porque eu já aprendi ou nunca aprendi antes, mas eu não consigo falar. Então essa técnica vai fazer você aprender falando. O segundo atalho, uma técnica que me faça aprender através da fala, falando. Lembre-se, guys, tá? Isso que a gente acabou de fazer. Vou até abrir ali a minha tela de novo aqui com vocês. Isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Eu falei pra você que toda vez que eu quero falar que eu sou capaz de, I'm able to, ou eu consigo, né? Isso que eu acabei de falar, de fazer com vocês, foi uma técnica focada na fala, onde eu mostrei pra você o que é o able to, te dei algumas ferramentas, alguns embasamentos e você já abriu a boca e já foi falando como é que você diria, eu consigo falar inglês ou eu sou capaz de falar inglês. Isso é uma técnica para fala, não tem nada a ver com o treino papagaio. Treino papagaio é aquele que eu falo assim, ó, I'm able to speak English. Eu começo lá a aula assim, guys, I'm able to speak English é, eu consigo falar inglês. Então, vamos lá repetir? I'm able to speak English. Aí aquela turma, né? I'm able to speak English. Já viu esse tipo de aula de inglês? Eu já participei de muitas aulas como aluna assim, tá? Guys, esse tipo de técnica é uma técnica que vai lá pro papagaio, faz você repetir, dá uma impressão que você tá até falando inglês, mas na verdade você só tá repetindo aquela frase pronta. Se tiver que fazer ou falar algo com I'm able to, você não consegue. Você só sabe falar I'm able to speak English. Aí eu consigo falar outra coisa, não consigo. Então esse é o treino papagaio, não é esse tipo de treino, tá, gente? Que eu me refiro. Não, é um treino que faz, é uma técnica que faz você falar. Criar, esse falar é criar. Como que eu falo tal coisa em inglês? Assim, assim, assim. Isso é falar, tá? Pra você saber o que é papagaio e o que é falar. Papagaio só sabe aquela frase pronta, montada, decorada. Se tiver que mudar alguma coisa ali, mudou a cor da grama ali, não consegue. A técnica que te ensina através da fala mesmo. Eu aprendo falando. Bom, como eu falo isso em inglês? Ah, é assim, assim, assim. Tá bom? É diferente. Tá. Esse é o segundo atalho. O terceiro atalho que vai te aproximar de falar inglês é um GPS de treino, de técnica, que vai juntar tudo isso, porque um GPS, o nome já fala, né? O que é GPS, teacher? É um guia. Então, traduza isso como um guia, tá? Um guia que vai te garantir consistência em tudo que você tá fazendo em relação ao idioma. Bom, então eu tô aprendendo ativo? Tô, porque eu tô aprendendo de uma forma que estimula a minha fala. Check, né? Ok, checklist aí. Eu tô usando uma técnica para fala? Estou. Ótimo. Parabéns. Continue assim que você vai conseguir falar inglês. Tô usando a técnica que me faz falar. Tá. E o GPS? O que esse GPS faz? Ele garante a sua consistência. Eu tenho lá um treino ativo, eu tenho uma técnica que me faz falar
E o GPS, ou esse guia, né, um guia diário seu, ele vai garantir a sua consistência. Por isso que eu falo que você não precisa de mais do que 15 minutos. Tá vendo como uma coisa é intercalada com a outra? Quando às vezes eu falo, 15 minutos por dia, as pessoas me olham e falam, 15 minutos? Vou demorar uma década para conseguir falar inglês com 15 minutos por dia, porque o que a pessoa imagina quando ela ouve isso? Ela imagina aquilo que ela já faz, né? Pega o aplicativo, faz aquilo lá, baixa não sei onde, assiste não sei o quê, aquelas coisas perdidas, que daí, gente, 15 minutos não vai dar jeito nunca, nem uma hora, nem duas, porque você vai continuar sem falar. Não, é um negócio centrado, alinhado. Lembra lá da engrenagem? Focado para fala. É outra coisa, não tem nada a ver com o que você já fez até aqui, porque o que você já fez não te fez falar. Agora a gente está indo para onde, teacher? Para o que faz a gente falar o idioma. Então, o guia é o terceiro atalho, o GPS, porque ele te garante consistência. Eu falei que o GPS, ele garante a consistência de pegar tudo isso que funciona para fala e eu fazer, né? Só que essa consistência, ela precisa ter uma característica, além de outros fatores que nós vamos ver na semana do desafio também. Mas para você já começar a entender o que é essa consistência, ela precisa ter rotina, frequência e exposição. Eu preciso de uma consistência que tenha rotina, frequência e exposição. E não uma consistência do tipo, vou uma vez por semana na aula de inglês. Titi, mas não é consistência? É, só que você vai ver a diferença de ser assim e de ter uma consistência ali, ó, com frequência, uma rotina com frequência. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é para você entender esse processo. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso de um treino que me faça aprender através da fala? Por que eu preciso de aprender inglês de uma forma ativa? Porque você quer falar inglês, tudo bem? Guys, olha só quando a gente aprende de uma forma ativa, né? Quando eu aprendo inglês de uma forma ativa, se eu quero falar o idioma, né? Ela vai entrar direto ali, ó, né? Onde vai estimular tudo que é responsável pela sua fala. Isso vai acontecer lá no seu cérebro, né? Eu preciso, então, de um treino ativo, eu preciso aprender de uma maneira ativa, eu preciso linkar isso com uma técnica, né, que me faça falar. Então, eu preciso de uma técnica que me faça falar, né? E um GPS ou um guia que me garanta a minha consistência de tudo isso que eu tô pegando, ó. Senão eu faço um treino ativo uma vez na semana, não adianta, né? Tem uma técnica sensacional que eu aprendi com a Teacher G, que é para falar inglês. Essa técnica funciona porque eu tô falando. Tá, só que daí você faz hoje, aí pega essa técnica daqui um mês e vê de novo. Não vai rolar. Olha os 15 minutos aí, onde que tá ligado tudo isso. É tudo, ó, lembra lá da engrenagem? É tudo interligado. Uma coisa não funciona sem a outra, tá? Esse treino, esse conteúdo, né, rapidinho que eu comentei aqui com vocês, vou compartilhar aqui de novo para vocês poderem visualizar, funciona com qualquer estrutura, conteúdo que você queira aprender. Eu comecei falando para você que toda vez que eu quero falar que eu sou capaz em inglês, você vai usar I'm able to. Tudo bem até aí? I'm able to. Então se eu quiser falar assim, eu sou capaz de correr. Correr é run. Como é que você diria isso? Pode abrir na boca e falando, tá? Eu nem vou ficar falando todos os exemplos aqui não, porque você que já vai fazer. Porque você tá fazendo isso aqui, ó, né? Ativo, técnica, né? Um guia, já tá, tô te falando o que você tem que fazer. Eu sou capaz de correr, I'm able to run. Se eu tivesse que falar essa mesma frase, guys, só que agora, vamos lá pro passado? Vamos mudar um pouco aqui? Se eu tivesse que falar, eu era, tá? Deixa eu só mudar a minha câmera aqui. Eu era capaz. Ó, percebam agora que eu mudei, ó. Agora é eu era. Eu era capaz. Fui lá pro passado. Tá. Toda vez que você quer falar no passado, esse eu era, você vai fazer o seguinte. I was. Eu era. I was. No inglês é isso. I was. Se eu quiser falar eu era alto. Não dá, né, gente? Alto, depois baixo. Eu era baixo. É que eu sempre fui baixa, então eu não consigo fazer essa frase assim. Eu era baixa. Eu era magra. Eu era... sei lá, tá? Eu era jovem. Essa pesou, né?
Sempre quando você quiser falar em inglês, eu era, I was. É isso. Então, como é que você diz eu era em inglês? Já pode abrir na boca falando, hein? Ai, Titi, a pronúncia. Desencana, esquece da pronúncia agora. Tá. Então, se eu quisesse falar o seguinte, eu era capaz, ah lá, só mudamos que agora, ao invés de eu sou, I'm, né, ó, eu sou, I'm able. Agora virou I was, é só juntar. Eu era capaz de correr. Vamos usar o correr de novo? Que é run. Como é que você diria eu era capaz de correr? I was able to. Guys, então o que a gente fez aqui, ó? Vocês foram respondendo já pra mim. I was able, I was able. Eu pedi pra vocês o quê? Falarem, não foi? Ó, abre a boca e fala. A gente pegou tudo aquilo, ó. Foi um treino, você aprendeu de uma forma ativa, você teve uma técnica para fala e você teve um guia, né, um GPS de imediato agora aí, que eu falei, ó, você vai fazer assim, fale assim, faça isso, né? Só para você entender um pouquinho disso na prática. Então, se eu tivesse que ir pro futuro aqui agora, ó, a gente já vai matar tudo aqui, hein? Presente, passado e futuro numa só. Se eu tivesse que falar no futuro agora, eu serei. Tá vendo como fica prático, guys, quando a gente aprende já na prática? Falem pra mim, com toda a sinceridade, se quando você aprende na prática, do jeito que eu tô mostrando aqui pra você, que é só um exemplozinho, mas me fale se aprender na prática, do jeito que a gente tá aprendendo agora, facilita pra você. Fica mais fácil esse modo de aprender. Eu já tô aprendendo na prática. Eu quero ver a resposta, quero ver a resposta de vocês. Ó, se eu for lá pro futuro no inglês, toda vez que eu quero falar eu serei ou eu estarei, no inglês também é a mesma coisa. Eu serei, você vai falar isso aqui, ó. I'll be, tá bom? Eu já vou dar a forma abreviada que é o jeito que usa. I'll be. Pode repetir agora, porque agora não é um treino papagaio, agora você tá repetindo para registrar um som, é outra coisa. Eu serei, I'll be. É isso, I'll be. Tranquilo? I'll be. Eu serei capaz? Junta tudo, gente. Nem vou dar a resposta do resto aqui, ó. Como é que eu diria? Eu serei capaz de correr. Eu serei capaz de correr. Como você diria isso em inglês? Abre a boca para falar. I'll be able to run. O que a gente fez? A gente aprendeu na prática. Olha lá o ativo que eu te falei. Facilita para você aprender na prática? Eu estou fazendo com que você aprenda o conteúdo na prática. Facilita para você aprender na prática, né? Do que presente, passado, não sei o que, aquela teoria. E a prática, gente, como é que fica? Então, ó, os 3 atalhos que nós vimos aqui hoje, compartilhando ali de novo com você, né? Eu preciso aprender o idioma de uma forma ativa. Eu preciso de uma técnica que me leve através da fala, que ela me, né, uma técnica que use a fala, né, como parte desse aprendizado, né, e um GPS, um guia que me oriente o que eu tenho que fazer naquele dia, qual é a atividade, quantas vezes eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. See you guys, bye bye, thanks for coming.